todos com a paz do Senhor Jesus. Que alegria estar aqui com vocês mais uma vez, para juntos adorarmos a este Deus que tudo pode, que tudo sabe, que tudo conhece. Todas as coisas estão no controle dele. Ele é poderoso. Aleluia. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Vanderlei. Muito obrigado pela oportunidade. Uma alegria revê-lo aqui. A todo o corpo de obreiros, né? Evangelista Donizete, evangelista Silas, que fez o contato comigo. Que bom que vocês lembraram de mim. Eu posso vir aqui com muita alegria, adorar a Deus, servir a Deus com vocês. A gente vai ficar com um texto que está no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Atos dos Apóstolos 10. Eu vou ler apenas o versículo 26. Haja visto nós estarmos num culto com os varões, a gente vai ficar dentro desse texto, mas eu vou ler apenas o versículo de número 26, que está dizendo assim: Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. Levanta-te, que eu também sou homem. Amém? Pode se assentar. Pensando, né, no que a gente pregaria, pensei que eu não ia conseguir pregar esse texto, mas aprove a Deus, Ele confirmou para que a gente viesse para essa leitura. A Bíblia, ela é muito clara em mostrar para nós aqui esse período da história da igreja que está se formando após a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Quando esse texto, quando se passa esse relato, estamos aproximadamente 41 anos após Jesus Cristo, 41 anos no tempo pós Jesus, no período da nova aliança. E é muito interessante porque a gente olha que homens de Deus começaram a se mover nos bastidores. E quando alguém está se movendo nos bastidores em direção ao princípio e propósito de Deus, o céu também começa a se mover. Não tem ninguém vendo, não tem ninguém aplaudindo, não tem ninguém reconhecendo, não tem ninguém incentivando, mas alguém nos bastidores, no esconderijo, está se movendo e o céu também começa a se mover. E eu me alegro muito com isso, porque quando eu não estou vendo, ainda assim Deus está trabalhando. Quando eu estou sem expectativa nenhuma, fazendo o que eu considero ser o meu dever de casa, Deus está trabalhando e movendo. A Bíblia vai dizer que havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da chamada corte italiana. E este homem, ele era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse Cornélio, para a gente situar aqui, ele era um centurião, ele era general de 100 homens. Numa legião nós tínhamos aproximadamente 6.000 homens, e este Cornélio, em especial, ele era general de 6 homens. General de 100 homens. Ele era um centurião. E esse Cornélio,
ele fazia parte do exército mais poderoso e mais letal daquela época. Ele era um centurião, ele era um capitão de 100, e o exército que ele liderava, que ele fazia parte do comando, era o exército mais letal da época, que era o exército romano. Este centurião, ele era, diante do povo, diante da sociedade, alguém de posição, alguém de firmeza, alguém de truculência, alguém de imposição física. Mas ao mesmo tempo, esse Cornélio, ele era um homem de coração dobrado diante de Deus. Ele fazia esmola aos pobres, ele orava a Deus de contínuo, pastor Vanderlei, ele buscava a Deus, ele tinha um contato com Deus. E a Bíblia vai dizer para nós que este centurião estava orando e clamando a Deus. É interessante, porque se ele era centurião, o fato é que ele ainda não fazia parte da religião judaica. Por quê? Porque se ele fizesse parte da religião judaica, ele tinha que largar o seu soldo. Ele não poderia ser soldado romano e servo de Deus, segundo os moldes da religião naquele tempo. Por quê? Porque tinha todo um ritual, toda uma alimentação, todo um cuidado. Então todo mundo que era judeu, que era circuncidado, tinha que cumprir na íntegra a legislação religiosa de Israel. Então Cornélio, ele era um homem que tinha um pé na religião, mas ele não entrava. Ele tinha um pezinho na religião, mas ele não entrava. Não entrava por quê? Porque se ele entrasse, ele ia perder o seu soldo. Se ele entrasse, ele precisaria parar com a alimentação que ele tinha, com a vida que ele tinha comum, e ele precisava viver uma vida dedicada a Deus. Mas esse homem estava orando. A Bíblia diz que ele estava de jejum e era 3 horas da tarde, com fome, o coração apertado, buscando a Deus com sinceridade. E a Bíblia vai dizer que um anjo do Senhor entrou na casa de Cornélio. Eu penso que todas as vezes que Cornélio buscava a Deus, orava e jejuava, sempre Deus estava com atenção em Cornélio. Sempre o anjo de Deus, com certeza, descia à casa de Cornélio. Mas hoje, em especial, Deus abriu a visão de Cornélio e deixou ele ver, porque era um dia especial. Abriu a visão de Cornélio e deixou ele ver, porque esse era um dia especial na vida de Cornélio. O anjo falou: olha, eu fui enviado do céu. Não é por causa de hoje, todas as suas ofertas têm chegado a Deus, as suas esmolas, as suas orações, os seus jejuns, eles têm chegado diante de Deus. Mas eu vim te falar mais, que existe algo profundo e poderoso que você precisa viver. Tem algo profundo e poderoso que precisa acontecer na tua vida. E se o anjo fosse como nós, Silas, ele diria: e eu queria te entregar, mas eu não posso. E eu queria começar com você aqui hoje, mas eu não posso. Então você vai fazer o seguinte: você vai a Jope, e lá em Jope, você vai procurar por um homem cujo nome é Simão. Simão. Este Simão que está em Jope, ele é curtidor de couro. E na casa desse Simão curtidor, nós temos um outro homem cujo nome também é Simão, mas esse é Simão Pedro. Você vai procurar por esse Simão Pedro e vai trazer esse Simão Pedro aqui na tua casa, porque eu tenho algo para fazer aqui. Mas o céu só vai mover,
quando um homem de Deus se levantar. Eu vou falar de novo porque parece que você cochilou. Você vai à casa de Simão e vai trazer aqui esse Simão Pedro, porque eu tenho algo a fazer na tua casa. Mas o céu só vai se mover de verdade quando alguém aqui na terra se levantar e se movimentar. O inimigo tem tentado fazer você parar. O inimigo tem tentado colocar no coração da igreja que acabou, que não tem mais jeito. Mas eu vim com uma notícia do céu para você: tem jeito sim. Deus ainda está fazendo milagres. Eu vim com uma notícia do céu para te dizer: tem jeito sim. O tempo de Deus operar ainda é agora. Deus está procurando os seus Simãos para Ele levantar nessa terra. E Cornélio não foi desobediente à voz que veio do céu. Ele cumpriu na íntegra. Ele cumpriu na íntegra o que Deus falou com ele. Porque talvez se fosse comigo e o anjo falasse: Donizete, manda buscar a Pedro que está na casa de Simão o curtidor, eu diria: é urgência e eu mesmo vou. Mas a palavra de Deus não foi para que ele fosse. A palavra de Deus foi para que ele mandasse buscar. E ele foi fiel à palavra. Ele foi fiel à palavra, sabe por quê? Porque aquele que se enquadra no que Deus falou, vai acontecer exatamente o que Deus prometeu, irmão. Só existe promessa se eu estiver alinhado com o propósito de Deus. Só existe a promessa acontecendo e se cumprindo na minha vida na íntegra quando eu me alinho com o céu de verdade. E eu fiquei encucado com isso, lendo esse texto e pensando: por quê? Porque Pedro estava na casa de Simão, curtidor de couro. Pedro estava na casa de Simão, um homem que trabalhava com o couro de animais mortos. Era um judeu, na verdade, pelo nome Simão, mas ele era curtidor de couro. Ele estava fora da lei. Ele era um homem fora da legislação judaica. Por quê? Porque ele trabalhava com a carcaça de animais mortos. E a regra judaica é essa: não toque em nada imundo. E se tínhamos um animal morto, segundo, salvo engano, Números capítulo 19, a gente não deveria tocar. Levítico fala bem claro isso. Se temos carne, se temos animal morto, o homem que se tocar no animal morto, ele está também contaminado, ritualmente impuro. E você nunca se perguntou o que é que Pedro está fazendo na casa de Simão, o curtidor, lá em Jope? Mas os levitas louvaram nessa noite que todas as coisas cooperam para o bem. De repente você não está entendendo o caminho que Deus está te levando. De repente você não está entendendo o aperto que Deus está te colocando. De repente você não está entendendo a problemática que o reino de Deus está fazendo acontecer ao seu redor, à sua volta, te levando para Jope, como se não bastasse a casa de Simão o curtidor. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus está no controle de todas as coisas e Ele não perde viagem. Eu vou liberar uma palavra do céu para você entender o que estava acontecendo. Deus já tinha começado a trabalhar no coração de Pedro e ele ainda não estava entendendo. Eu vou falar de novo: Deus já começou a mover em você, Ele já começou a trabalhar em teu coração. Não importa se você está entendendo ou não, o reino do céu já começou a se mover.
Eu não estou entendendo, não importa se você está entendendo. Deus está trabalhando. Eu não estou vendo, eu não estou sentindo. Não importa se você não está sentindo. Deus está trabalhando. Eu não estou contemplando. Eu não consigo enxergar uma... Deus está trabalhando. Homem de Deus, Deus está trabalhando. Mulher de Deus, Deus está trabalhando. Quem olhava para Pedro, pastor da igreja, lá na casa de Simão o curtidor, diria: ele é um desviado, está na casa do curtidor de couro. Não importa as críticas, não importa os apontes, não importa a falácia do mundo, está na direção de Deus, permanece. Está ouvindo a voz de Deus, permanece. Está sendo guiado pelo Espírito de Deus, permanece. Deus vai fazer algo novo em tua vida, e Ele já começou a fazer. Caramba, meu Deus, meu Deus. Poderíamos estar em Cafarnaum, às margens do mar, porém mexendo com as redes, né? Envolvido com as redes, mas as redes são coisa do passado. Poderíamos estar em Cafarnaum, então pregando a palavra, onde eu nasci, onde eu cresci, mas onde eu cresci é passado. Jesus tinha liberado uma palavra sobre a vida de Pedro e era a seguinte: vai ter dias que você não vai querer ir, eu vou atar você e vou levar você. Eu tenho certeza que Pedro entrou na casa de Simão o curtidor, amarrado pelas cordas do Espírito, dizendo: eu estou embaixo da obediência ao céu, eu só vou porque o céu está me guiando. Ei, eu vim liberar uma palavra sobre você. Quebra essa resistência hoje, se renda ao mover do céu, porque o que tem que acontecer vai acontecer, e se você se posicionar, acontece mais rápido. Pedro, na casa de Simão o curtidor, eu consigo imaginar o ambiente da casa desse homem curtidor de couro, pastor José Antônio. Um ambiente com um cheiro desagradável, carne morta. O couro, para ele ser trabalhado, o sol e a maresia das ondas do mar, ela não podia e não precisava trabalhar na parte externa do couro. A ação do tempo, a exposição ao sol, o mar, o sal, ele precisava trabalhar do lado de dentro. Então o couro agora está, o animal sacrificado, e o couro está do avesso, exposto ao tempo. E Pedro está olhando e falando: eu estou desse jeito aí. Eu não queria estar aqui, mas eu estou. E eu nem sei o que eu estou fazendo aqui, exposto ao tempo. Eu não sei o que vai ser daqui para frente. Estou do avesso, exposta ao tempo. Eu sei que essa mensagem tem endereço. Tem muita gente com a vida do avesso aqui, eu tenho certeza que tem. Aquela carne, o resto da carne que sobrou, a ação do tempo vai trabalhar e vai remover esse cheiro ruim. Com o tempo vai passar. Vai passar. Aquele que recebeu a palavra um dia: vós sois o sal da terra, agora está exposto, recebendo tratamento. Sabe por quê? Porque hoje eu sou sal, mas ontem eu fui tratado e amanhã eu também vou ser tratado. Não rejeite o tratamento de Deus na tua vida. Aceite o processo, aceite o tratamento, aceite o querer de Deus, irmão. O teu coração está dizendo, e eu digo com permissão do céu:
Tudo ao teu redor está bem, mas o teu coração está angustiado. Não está te faltando nada, mas a tua alma está vazia. Está do avesso. Está em Jope, exposto ao tempo. Eu vim aqui para te dizer que é Deus que está trabalhando nesse negócio. E Pedro, como ele entrou para Jope, como ele entrou para a casa de Simão, o curtidor de couro, ele resolveu, falou: então, já que eu estou nesse processo e não estou entendendo o que é que Deus está falando, eu vou jejuar. Acordou cedo, não tomou café, ficou de prontidão. E Deus não fez nada. Mas chegou a hora da oração, meio-dia. Ele subiu para o terraço para orar. E quando ele subiu para o terraço para orar, a fome apertou. A fome apertou. Porque tem fome que quem coloca em nós é Deus. Subiu para orar e a fome apertou. Aí ele dobrou o joelho para orar. Não sei por quanto tempo ele orou, mas a Bíblia diz que ele estava no terraço. Imagino eu, o desenho daquelas casas. Lá do terraço ele via o mar ao longe e está orando. E aquela imagem está fixa na mente dele. E aí daqui a pouco desce um lençol em forma de vaso do céu. E aquele lençol se abre diante de Pedro. Sabe por quê? Porque o céu só se abre diante de quem está em oração. Só desce alguma coisa do céu para quem está esperando alguma coisa. Deus pode fazer surpresas, pode fazer surpresa, mas nós precisamos estar esperando. Volte a ter aquela expectativa. Saia de casa esperando uma palavra do céu. Acorde buscando de verdade uma palavra de Deus. Tenha expectativa no céu. Tenha esperança nos mundos espirituais. Por que nos mundos espirituais? Porque nós temos o mundo espiritual de cima e o mundo espiritual de baixo. Para a gente simplificar mais aqui, né? Porque de fato está tudo nas regiões celestiais. Mas os mundos espirituais têm resposta para nós. Existem coisas que não acontecem em nossa vida, que o mundo espiritual de baixo está travando. Então quando nós oramos e entendemos, nós visualizamos e mandamos embora. Cirúrgico na oração. Então tenha expectativa nos mundos espirituais, nas perspectivas espirituais. Mas neste dia, Pedro estava na casa de Simão o curtidor, fora da lei, humanamente falando. Mas ainda assim, a resposta veio do alto para ele. Desceu um lençol em forma de um vaso, e esse lençol se abriu diante de Pedro. E quando esse lençol se abriu, tinha toda sorte de réptil, quadrúpede. Eu consigo visualizar aqui a arca de Noé, com todo tipo de animal. Animais limpos e animais impuros. E a voz de Deus veio para Pedro dizendo, a voz veio do céu para Pedro, tá na Bíblia. A voz veio do céu para Pedro dizendo: tá com fome? Mata e come. E aí Pedro falou com Deus, a voz veio do céu e falou: de jeito nenhum, eu nunca comi, eu nunca toquei em animais impuros.
E Deus falou com ele: não fale que é impuro aquilo que eu purifiquei. Foi eu que te coloquei na casa de Simão, curtidor. Porque Deus não arranca a gente do nosso ambiente e introduz a gente em Cesareia de uma vez, não. Todos nós vamos passar por Jope primeiro. Deus nunca vai arrancar um Pedro e colocar ele direto em Cesareia. Eu vou simplificar para você. Deus nunca vai te tirar da sua casa, da tua família, do teu conforto e te colocar diante de uma igreja para pastorear. Pode perguntar ao pastor Vanderlei. As jobs dele foram muitas. A job é para forjar o caráter de Pedro, é para moldar ele. E eu vou ser mais claro em dizer: a job é para machucar o ego dele. A casa de Simão o curtidor é para ferir ele. Porque na batalha, na guerra, a única certeza que nós temos é que nós estamos expostos ao tempo. A única certeza que nós temos é que nós estamos em exposição a certas situações. Situação que eu não controlo, situação que eu não queria. E Pedro falou com Deus: de jeito nenhum, eu nunca toquei no que é imundo. E o lençol se recolhe, e Pedro volta a orar. O êxtase acontece de novo. Ele é tomado de si. Tem coisa que você não quer ver e Deus te mostra. Tem coisa que você não quer enxergar e Deus está te mostrando. Tem coisa que você não quer reconhecer, está na sua frente, diante dos teus olhos, mas Deus está mostrando a você. E a Bíblia vai dizer que essa condição acontece 3 vezes. E Deus fala com Pedro na 3ª vez: não fale que é impuro aquilo que eu purifiquei. Fui eu que purifiquei. E aí acaba aquela visão. Pedro encerra a oração. E quando Pedro encerra a oração, tem alguém gritando: Simão! Ei, Simão! E quando alguém vai abrir pensando: agora eles vão comprar os meus tapetes, Pedro fala: não é você, o Simão, eles estão procurando a mim. E o Espírito Santo falou: sai lá e atende, porque os homens já vieram te buscar. Pedro os recebe. Eles falam: Cornélio mandou buscar você, disse que teve uma visão, tal. E Pedro fala com eles: vem passar uma noite com a gente aqui. Eu já estou todo errado mesmo. Eu já estou na casa do curtidor de couro. O que é mais uns gentios aqui em casa? Vamos dormir todos. Porque naquele tempo, o terraço da casa era como se fosse esse altar aqui, esse púlpito. O lugar de repousar era desse tipo aqui. E a casa da despensa embaixo. Então dormia todo mundo junto. Os filhos pequenos, o pai, a mãe, todo mundo junto. Então passa a noite aqui com a gente. Tem alguém precisando ter comunhão contigo. Mas não é gente salvo não, é gente que está fora ainda. Tem alguém precisando entrar na tua casa. Mas não é os irmãos da igreja para aquele churrasco não. É alguém que está com a vida machucada. É alguém que a alma está buscando uma resposta. É alguém que está com o coração dilacerado.
É tipo de pessoa que a gente olha e fala: não vou colocar para dentro. Tem gente precisando de você. Não manda essas pessoas embora, não, põe para dentro. Essa semana eu estava conversando com um rapaz no meu serviço, e ele não é daqui da região. Eu posso falar a história dele, pastor Vanderlei. O pastor da igreja ganhou ele para Jesus. Começou a trabalhar de servente pedreiro, e o pastor da igreja ganhou ele para Jesus. Mas ele era um cara problemático. Problemático ao extremo. Coisas erradas que não dá nem para falar aqui, ele fazia. E aí o pastor colocou ele para dentro, ganhou ele para Jesus. Ganhou ele para Jesus. Discipulou ele, Judismar. Ensinou ele o caminho e falou com ele: tu está pronto para caminhar. Quando o pastor falou com ele: tu está pronto para caminhar, ele falou assim: então que ótimo, eu quero namorar com a tua filha. Ele falou que o pastor nunca pôs objeção. O pastor confiou nele. Hoje ele é co-pastor com o pastor dele lá na igreja, casado com a filha dele. Sabe por quê? Porque aquele homem que pregou acreditou na transformação através do evangelho do reino. Ele falou que nunca aquele pastor falou com ele: mas tu já foi isso, hein? Nunca. Porque nós precisamos acreditar no Deus que nós pregamos. O demônio não tem poder contra a igreja verdadeira de Cristo. Quem não for para vir, não virá. Mas aqueles a quem Deus quer salvar, virão. E a gente vai abrir as portas sim, nós vamos colocar para dentro sim, nós vamos cuidar sim, porque Deus é poderoso para transformar. Eles dormiram ali aquela noite e saíram bem cedo, né? Chegaram no mesmo dia. Se a gente for olhar pela história, o que a história diz, 48 quilômetros de distância, caminho de 2 dias, eles foram num dia só, porque a resposta precisava chegar. A Bíblia diz que Pedro vai chegando, e Cornélio ficou sabendo quem era Pedro, e veio e se prostrou aos pés de Pedro, ajoelhado. Pedro falou: para com isso, eu também sou homem como você. Já parou algum dia para falar com as pessoas que estão ao seu redor que você também é homem? Que você também é mulher de Deus, mas mulher? Que você é homem de Deus, mas homem? O primeiro contato de Pedro com Cornélio foi esse: eu também sou homem como você. Não existe super-herói. Não existem pessoas perfeitas na igreja. Não existem pessoas intocáveis. São homens e mulheres e depois de Deus. Não se esconda atrás da religião. Aquele Pedro religioso, ele foi quebrado. Parece que eu não vejo aquele homem que a sombra dele curava, não. Eu vejo um homem. Porque se anjos pudessem pregar, o anjo tinha pregado. Deus não procura em você um anjo. Deus procura em você um homem de Deus. Deus não procura em você um anjo, procura em você uma mulher de Deus. E Pedro coloca ele de pé e pergunta para ele: pois bem, por que você mandou me tirar do conforto da minha casa? Ele falou: olha, é o seguinte, eu estava aqui como de costume, orando e jejuando. Era 1h dessa, 3h da tarde. E enquanto eu jejuava e buscava a Deus, o anjo apareceu aqui. E ele me falou: manda buscar Simão, que tem por sobrenome
Pedro. Se uma pessoa orar, o céu se move. Mas se duas pessoas orarem, o céu se apresenta. Eu vou falar de novo, parece que você não entendeu, você cochilou. Pergunta a alguém, tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Se uma pessoa orar, o céu se move. Mas se duas pessoas orarem, o céu se apresenta. Mas nós não estamos juntos, mas nós somos de oração. Mas nós não estamos na mesma casa, nem na mesma família. Nós somos de oração. Nós não estamos na mesma igreja, mas nós somos de oração. Nós não estamos no mesmo bairro, na mesma cidade, no mesmo estado, mas nós somos de oração. Se duas pessoas orarem, o céu se apresenta. Mas eu não conheço, mas nós somos de oração. E se nós estivermos em oração, se você se levantar em oração, haverá mais um orando, e o céu vai se apresentar. Amanaga, Suribicalabandev arras. Anaekeri ambalabácia. Torek me cambaravalabás. Porque a oração é assim. É como começar a cavar uma cisterna. A gente vai cavando, e a primeira água que a gente acha não dá para beber. Essa primeira água não mata a sede. Você tem que continuar. E quando você vai aprofundando, é mais pressão na cabeça, é mais resistência, e a água ainda está barrenta. Eu encontrei a rocha, mas Deus está dizendo: continua. Quem está ouvindo a voz de Deus aí, levanta a mão. Continua, não desista. Mas eu estou sem ajuda, eu estou sem força. Continua, porque em breve você vai achar água limpa. Em breve essa oração vai se alinhar com os mundos. Amas Oremiana canta labandev arrácia. Vai acontecer que a sua oração vai se cruzar com a oração de alguém no profundo, e o céu vai se apresentar. Ganambiaco, Surimicaiagas. Eu sinto a unção de Deus aqui, eu estou todo arrepiado. Oh glória! E aquele Pedro que está de jejum, que está ao meio-dia dizendo: Deus, eu não vou aguentar mais, é o Senhor que colocou fome em mim, eu vou comer, aleluias. A oração dele, Silas, ela se cruza com a oração de um Cornélio, que está dizendo: eu não sou religioso, eu não entrei na igreja, eu não tenho o conhecimento que você tem, eu não tenho a profundidade que você tem, mas o meio-dia para mim já passou, já são 3 da tarde, e eu ainda estou segurando. Ei, você está pensando que está fazendo muito, mas Deus levantou alguém que está indo além de você, e pior, essa pessoa está esperando uma resposta de Deus, e mais, a resposta de Deus está contigo. Permaneça. O inimigo está dizendo: não vai. O céu colocou fome em você, dizendo: você está fraco hoje, mas eu ainda estou contigo. E Deus está dizendo: eu vou levar você. Ah, meu Deus. Oh glória, oh glória. A oração de Cornélio se cruza com a oração de Pedro. Eles trazem Pedro, e Cornélio fala com Pedro: é porque o anjo que me apareceu falou que a palavra que eu preciso está com você. Olhe para pelo menos 2 pessoas, eu vou usar só dessa vez, e fale com ela: está com você. Me ajude a pregar. Dá um toquinho assim, fala assim: está contigo. Não está comigo, está com você. E Pedro começa a pregação.
Eu pensei que Pedro ia dar uma maquiada, Judismar, sabe por quê? Porque Cornélio era centurião de Roma. Mas Pedro foi na raiz, Silas, e ele falou o seguinte: olha, Jesus, a razão de tudo isso aqui está acontecendo, da sua oração e contra a minha, Jesus, ele foi crucificado. Mas esse cara era um ladrão, era um homicida. Sabe por que Pedro pregou a palavra na íntegra? Porque ele tinha certeza: se Deus me trouxe aqui, é porque Ele já fez. Ele não precisa da minha maquiagem, Ele já fez. Eu vou te dizer mais: se Deus te trouxe aqui, é porque Ele já não precisa da tua maquiagem, da sua angelicalidade, não. Ele já fez. Eu vou falar de novo para você pegar. O Deus que te trouxe aqui, o Deus que me trouxe aqui, Ele já fez. Eu vou falar de novo para você levantar a mão e pegar. O Deus que te trouxe aqui, Ele já fez. Eu vou falar de novo. O Deus que te trouxe aqui, Ele já fez. Já fez. Já fez. Já aconteceu. Mas aquela Deus já fez. Mas aquela condição que eu vivia, Deus já fez. Mas eu não podia entrar dentro da sinagoga, Deus já fez. Eu não podia participar da reunião, Deus já fez. Eu não tinha direito à árvore da vida, Deus já fez. Deus já fez. Eu vou falar de novo. Deus já fez. Deus já fez. Manda calavanderras. Eu estou enfermo, Deus já fez. Estou com um problema de saúde na minha casa, Deus já fez. Eu estou com uma questão na justiça, Deus já fez. Deus já fez. Passamos por uma situação, Vanderlei, essa semana, um casal jovem na igreja, e eles me chamaram com a minha esposa e falaram: só vocês e a minha mãe e a minha liderança de jovem que estão sabendo, nós vamos comprar uma casa, o nosso nome não aprova, a gente não tem condições financeiras. Não é que o nosso nome está sujo, mas é o seguinte: a dona da casa quer vender para nós, a gente precisa comprar pela Caixa porque a gente não tem dinheiro. O nosso nome, a nossa renda não aprova, mas eu quero que vocês orem com a gente. E a gente tentou ensaiar um dia para ir no monte, um dia, uma semana, não deu, porque eu trabalho e tem tantas coisas, e não somos só nós, são muitas pessoas. Encontrei com eles após a reunião de obreiro na segunda-feira, pastor Vanderlei, e eles falaram assim: vamos tentar amanhã? Eu falei: não dá, amanhã não dá, amanhã eu vou estar trabalhando. E aí eles falaram o seguinte: então não vai ter jeito da gente orar. Eu falei: vou ensinar um negócio para vocês aqui, para vocês entenderem. A oração não respeita tempo. A oração não respeita tempo. A oração é atemporal. Atemporal. Silas, nós temos orações vivas aqui dos nossos pais, dos nossos avós. Tem oração viva aqui dentro dessa. Eu estou todo arrepiado por estar falando isso aqui. A oração é viva. E aquilo que eu vou orar amanhã, já aconteceu. Deus já ouviu a minha oração de amanhã, irmão. A nossa oração é atemporal. E eu ensinei isso para o pai de família, o jovem. Naquele dia eu falei com ele: nós vamos orar depois, e nós já vamos orar agradecendo, porque a oração é atemporal. Deus já fez, aleluia. E ele acreditou naquela palavra. Aleluia, nós fizemos um grupo de 5, 6 pessoas. E na terça, quarta-feira, eles mandaram uma mensagem dizendo essa palavra que eu estou pregando aqui nessa noite: Deus já fez. Nós vamos no monte para agradecer, sabe por quê? Porque Deus já fez. O reneve, a calabambarabalabás. A oração não respeita tempo. A oração não é no Cronos. A oração é no Kairos. Deus está fazendo coisas que você vai orar amanhã ainda, mas Ele já está fazendo, porque Ele é Deus. E Pedro começou a pregar,
E ele falou o seguinte: aquele Jesus de Nazaré, homem simples, mas cheio de Deus, ele é o Cristo. Ele morreu, mas ele ressuscitou, e ele comeu com a gente depois de ressurreto. Aleluia, aleluia. Aquela pregação simples, aquela exposição mais simples do evangelho, linear, para pessoas que não conheciam a religião ainda. Aleluia. E oxalá Deus faça nessa noite o que ele fez naquele dia, porque Pedro estava pregando uma pregação linear. Ele era indouto, estou todo arrepiado, mas enquanto ele pregava, Deus olhou do céu, e vou falar: não vou deixar essa mensagem acabar, porque o que essa mensagem tem vai acertar o coração deles nessa terra, mas o que eu tenho para esse povo vai marcar a vida deles para sempre. E o céu desceu naquele lugar, e o Espírito Santo literalmente caiu sobre a casa de Cornélio, e eles adoraram a Deus em outras línguas. Tem crente da língua estranha aqui? Tem um crente cheio do Espírito aqui? Adora a Deus nessa noite. Enquanto Pedro pregava, o céu literalmente desceu na casa de Cornélio. Sabe por quê? Porque tinha alguém pregando com sinceridade. Deixa o Espírito entrar, deixa o Espírito entrar. Eu vou ministrar. Deixa o Espírito entrar, deixa o Espírito entrar na tua vida, deixa o Espírito entrar. Gashemi que me calabas. Amanaia canta labandevias. Amanubiasteia galabas. Emanandekeia candalabaia keve amaravas. Adore a Deus, isso. Fala em línguas, fala em línguas. Levanta a tua mão, adora, fala em línguas, isso. Deixa o céu descer nesse lugar. Emias, ebichou becalabandés, eminaia suia manacalabás. Recebe essa unção sobre a tua vida. Recebe essa porção do céu sobre a tua vida hoje. Recebe. 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 Ai, que me nouve raia calabandás. Amaracanta labás. Emanaeco. Todinha menece que ele bihai. Não importa se você é importante, Cornélio, Deus quer encher você. Não importa se a lata está cheia ou vazia, Deus quer encher você. Não importa se você é religioso ou não, Deus quer encher você. Não importa se você, eu vou falar, está dentro ou fora, Deus quer encher você. Ai, viril, devas, aricâmera, e depois que acabou o culto, Pedro falou: não vou precisar discipular. O Espírito Santo já desceu, já ensinou. Estavam fora, mas agora estão dentro. Vamos batizar todo mundo. Deus não precisa de você para fazer o que Ele precisa fazer, mas Ele quer te usar. Se Pedro não se levanta, se Pedro não vai para a casa de Cornélio, Deus pegava João, Deus pegava outro, mas Ele queria com Pedro. Aceite o mover. O vento sopra onde quer. Eu sei que eu estou falando aqui nessa noite. O vento sopra onde quer. Aceite o mover. Deixa o Espírito te pegar pela mão e te levar em Cornélio e pregar para ele. Olhe nos olhos das pessoas na rua e tu vai ver o que eu estou falando. Tem pessoas endemoniadas trabalhando com você. Você tem as suas demandas e é justo ter, mas as demandas de Pedro ficaram para trás. Porque Deus queria fazer na vida de Cornélio através dele primeiro. Está resolvido. Quem vai estancar esse sangramento na casa, na vida de Cornélio hoje
é o Espírito Santo. Você recebe essa palavra? Deixa eu saber, você recebe essa palavra? Então que Deus em Cristo te abençoe. Muito obrigado por esta oportunidade. E eu fico imaginando, eu acho que não tem ninguém aqui, mas eu vou fazer. Eu fico imaginando um apelo antes de eu pregar, Silas. E o apelo é esse. Vamos supor que na casa de Cornélio acabou o culto. O povo já está sendo batizado, Vanderlei. E alguém chega atrasado dizendo: e eu? O que aconteceu aí? É que Jesus veio do céu e desceu, encheu todo mundo. Não tinha jeito de recusar. E agora o que vai ser de mim? Se você crer, Ele vai encher você também. Se tiver alguém para Jesus que crê, de repente a sua vida está atrasada, as suas questões estão atrasadas, mas eu vou ministrar sobre a tua vida hoje. Você vai aceitar Jesus e Ele vai encher você também. Tem alguém para Jesus hoje? Para entregar a vida para Jesus, para voltar para Jesus? Se tiver, nós vamos orar por você. Se não, fique de pé comigo e nós vamos todos orar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, nós te damos graças. Nós rendemos a Ti, ó Pai, o nosso coração, a nossa vida e a nossa alma. Eu abençoo toda essa igreja com essa mensagem pregada e ministro a unção do Teu Espírito Santo sobre toda essa igreja hoje e para sempre. Que o Senhor faça na vida deles como o Senhor fez com Pedro. Meu Deus, que o Senhor se apresente a eles, que as experiências espirituais, ó Pai, sejam notórias, sejam verdade, que a voz do Senhor venha sobre a Tua igreja e que a Tua igreja prove se é verdade a Tua voz e se sim, ela receba do alto e seja abençoada. É a minha oração em o nome de Jesus.